Eu quero iniciar esse vídeo pedindo a você que fique até o final, porque eu quero ajudar aos nossos irmãos da fé. Eu quero, nesse vídeo hoje, apagar essa chama da raiva, chama da confusão e, principalmente, chama da heresia embutida nessas mais recentes polêmicas gospel, se eu posso assim chamar. Porque de gospel, na verdade, não tem nada. Não chame de gospel aquilo que não anuncia o evangelho. Não chame de gospel aquilo que não anuncia boas novas. Todos nós sabemos que o Brasil, ele é um celeiro missionário. Um país de homens e mulheres que foram e sempre foram divinamente inspirados por Deus, inspirados para compor canções lindas e maravilhosas ao longo de décadas. Eu, por exemplo, cresci ouvindo louvores como "Quão formoso és, Rei do Universo". Outros louvores como "Cordeiro de Deus", outros famosíssimos, conhecidos, cantados dentro das igrejas: "Tu és soberano, ao único que é digno de receber, em espírito e em verdade te adoramos". A lista é enorme, a lista não para, a lista é vasta. Louvores que, na verdade, enaltecem o nome do Senhor, engrandecem a Deus, que mostram Deus no lugar central da nossa vida e quem Deus representa para nós. Verdadeiras letras de louvores, de canções que o objetivo é reconhecer única e exclusivamente a glória, a honra e a santidade de Deus. E mesmo que, quem sabe, algumas dessas canções que eu acabei de mencionar, entre elas, possam, quem sabe, colocar o homem como participante nas poesias, como, por exemplo, aquele louvor: "Mais perto quero estar de ti, Senhor". Olha só, mesmo que o homem apareça nas letras, ele aparece como alguém que quer estar perto do Senhor. Lembra de um outro louvor, daquele louvor que diz: "Perto quero estar, junto aos teus pés"? E mesmo que lá na frente desta canção que acabei de recitar nos leve, nos desafie a viver fiéis a Ele, independentemente das circunstâncias, não se compara a uma gama de músicas que nem vou chamar de louvores. Porque quando Deus não está no centro, para mim, não é louvor, mas é um antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Mas agora, na minha opinião, foi longe demais. Me desculpem, foi longe demais. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E se o objetivo desta canção, que agora está incendiando a internet de comentários e refutações, se essa música aí era para incluir o Zé, a Maria, o Joaquim, o Antônio, o Manuel, olha, me desculpe, essa canção falhou. Nós estamos diante da primeira grande bagunça gospel de 2026. Nós estamos diante da primeira grande dissonância gospel. Nós estamos diante da primeira grande turbulência gospel ou evangélica. Eu não gosto de usar esse nome gospel porque, na verdade, alguns dos nossos patrícios não sabem aplicá-lo, mas a verdade é essa. A verdade é que depois que essa canção intitulada Auê foi lançada, a internet já não era muito fácil, mas agora virou realmente uma verdadeira bagunça mesmo. Eu sei de uma coisa: o reino de Deus não precisa causar confusão para ser relevante. Por quê? Porque a própria cruz, ela já se encarrega disso. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, que porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Eu recebi muitos pedidos aqui na internet e também de muitos irmãos próximos para que eu viesse aqui comentar a respeito desse vídeo, dessa nova música que se diz, entre aspas, cristã. E o pior, evangélica, né? Porque cristãos existem muitos. Não gospel, porque se fosse gospel, não teria caído nesse tão grave erro. A verdade é, meus amados, o seguinte: eu precisava de um tempo para tentar, vou repetir, eu precisava de um tempo para tentar digerir tantos absurdos e também tantas coincidências, tantos paralelismos, para que eu não viesse aqui para julgar e nem para piorar essa confusão que já está armada, já está generalizada. Mas o meu intuito é trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus. Porque, meus queridos e meus amados irmãos, numa era de tanto acesso à informação, o meu povo ainda continua perecendo por falta de conhecimento. Quando aquilo que deveria trazer edificação passa a gerar confusão, divisão, dissensão, então precisamos rever tudo isso com muita hombridade, com muita seriedade. Mas, afinal de contas, a pergunta que todos estão fazendo: essa canção é uma canção de macumba ou não é? Bem, eu pessoalmente, cá entre nós, não quero crer que quem escreveu essa canção, essa letra, tenha alguma ligação com essa religião. Porém, ficou muito bem claro e explícito, né, aos ouvintes, aos que assistiram, os elementos e o jogo de palavras envolvidos nesta música. Na pior das hipóteses, quem sabe, não faltou prudência, né? Quem sabe, na pior das hipóteses, o que faltou foi também um acompanhamento pastoral na escrita dessa letra. É isso que dá, né? É isso que acontece quando você está nessa corrida louca, desenfreada, no afã de produzir músicas, produzir engajamentos, likes, enfim, trazer um recurso, ser beneficiado. E, infelizmente, não é beneficiar o corpo, não é beneficiar a igreja. Quem trabalha em prol do evangelho, na propagação do evangelho, no intuito de se beneficiar, se tornar beneficiado no quesito monetário e financeiro, se equivoca, porque o evangelho não tem nada a ver com isso. Mas o que na verdade eu vejo foi a imprudência. Por que imprudência? Porque existem muitas, inúmeras, não apenas uma, duas ou três, inúmeras coincidências nesta canção que não apenas abriram uma brecha, mas escancararam aí uma porteira para questionamentos, e com razão. E eu aqui nem sequer estou dizendo que foi aberto uma brecha, guarde isso, no mundo espiritual, porque também isso foi aberto a poder naquilo que você profere, a poder naquilo que você declara, e você agora está levando uma mensagem que, aos olhos da palavra de Deus, não é uma mensagem saudável. A primeira expressão que me chama a atenção, que chama muito a minha atenção na letra dessa música, é quando ela diz: e agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Guarde essas três palavras: Zé, entrou e riu. A primeira ligação aqui foi feita em associar esse Zé a uma figura conhecida como Zé Pilintra, uma entidade muito utilizada nos terreiros de candomblé. O que agrava ainda muito mais a situação é que quando nós estudamos sobre a chegada dessa entidade em determinados contextos religiosos ou no terreiro, percebemos que as canções normalmente estão ligadas à ideia de que esse Zé chegou ou o Zé entrou.
E se é uma coincidência, ou se essa coincidência não fosse suficiente o bastante, ainda mais um elemento. Os estudos apontam que existe uma reação coletiva quando essa entidade chega ao terreiro. E sabe qual é a reação? É isso mesmo, risos. As pessoas riem sem parar quando esse Zé Pilintra chega. Há uma reação coletiva de risos. E a música diz bem clara: e agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo olhou e riu. O segundo ponto que causa muita estranheza está no trecho que diz: e agora que a fé ganhou e a Maria sambou, o seu vestido balançou e alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Eu não vou nem analisar a palavra sambou, porque é uma expressão idiomática cultural brasileira. Agora, meu Deus, gente, aonde é que estamos chegando? Aonde é que estamos indo? Imediatamente, quando eu ouvi essa canção, imediatamente aqui agora nesse trecho, foi feita uma associação com uma outra entidade chamada Maria Padilha, uma outra entidade representada no candomblé, e aqui surge mais um outro agravante que prejudica todo esse contexto, pois tradicionalmente Maria Padilha ela é associada à cor avermelhada, à cor vermelha. Pois bem, quando nós olhamos para a canção, vimos novamente, infelizmente, porque está diante de todas as coincidências, que a cantora também aparece cantando vestida de qual cor? Vermelho. Seria uma coincidência? E, obviamente, depois de todo esse contexto, chegamos ao terceiro ponto, a expressão auê, que também é muito utilizada em rituais, em terreiros e outros contextos religiosos. Todo esse pacote acabou gerando essa grande confusão, e com razão, porque o ponto-chave de toda essa polêmica se chama ambiguidade. Eu quero deixar aqui a minha mensagem aos meus irmãos compositores, aos meus irmãs que escrevem canções que tentam compor louvores a Deus. Não se pode, meus amados, servir a dois senhores. Essa gravação desta canção, eu vou ser aqui ainda mais uma vez ponderado no que eu vou dizer. Essa canção, no mínimo, foi, primeiro, sem orientação de um pastor, um homem de Deus, sem orientação de alguém que conhece de fato a palavra de Deus. Não existe nada cristocêntrico, edificante e enaltecente ao nome daquele que é, que era e que há de vir, ao nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você quer ver um diferencial, uma diferença? Os Salmos de número 96, versos 1 e 2 diz assim, olha: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Isso é um louvor. O Salmos 103, verso 1, que é um salmo de Davi, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Em suma, gravar uma canção assim, na qual essa aí foi gravada, no mínimo, foi imprudente, muito imprudente.
E eu quero encerrar esse vídeo dizendo que a Igreja de Jesus Cristo não é um laboratório de experimentos culturais. Guarde isso, meu irmão, meu amigo, compositor, letrista. A Igreja de Jesus não é um laboratório para você ficar experimentando variações culturais, nem um palco para ambiguidades espirituais. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. O problema aqui nunca foi a criatividade, porque criatividade há de sobra. O problema nunca foi o estilo musical também. O problema nunca foi a linguagem contemporânea. Entendemos isso. Há uma mudança na linguagem por causa dos tempos. Há uma linguagem contemporânea. Agora, o problema é quando Cristo deixa de ser o centro. Se você é crente e é compositor, se você é cristão e é crente, vai compor algo para a edificação, enaltecimento, engrandecimento a Deus, meu conselho, faça sem medir palavras. Agora, se aquilo que cantamos não enaltece, não engrandece ao nome do Senhor, a Deus, e também não leva a igreja a amar mais a Deus, temer mais a Deus e glorificar mais a Deus, então isso não é louvor. Isso é apenas música, isso é apenas som, isso é apenas ritmo, é barulho. Que Deus nos dê, nesses dias, discernimento, que Deus nos dê temor e que Deus nos devolva louvores de verdade, que Deus nos devolva compositores compromissados, sérios, tementes a Deus, louvores de profundos reconhecimentos a Cristo, cristocêntricos, e que possam ser cantados tanto no céu e compreendido aqui na terra. E que o nome do Senhor, em primeiro lugar, seja exaltado, ele seja o centro. E que tudo seja feito para a edificação da sua igreja e para a glória do seu nome. Eu sou o pastor Moisés Campos e se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, faça isso, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Shehi Lechayom Tov. Nitrai Shavua Ba Lehitraot. Shelohim Variotah. Shalom Uvraha.